Voltamos com Memórias do Poder Legislativo e continuamos conversando com o ex-deputado estadual Augusto Toscano. Deputado, a gente acabou não falando muito do direito, né? O senhor tem uma paixão muito grande pela advocacia e quando terminou esse segundo mandato aqui, que foi em 87, né? Aí o senhor se dedicou exclusivamente ao direito, como é que foi? Olha, Viviane, eu sempre advoguei, mesmo sendo deputado. Eu advogo há mais de 40 anos. Eu advogava em causas populares, direito de família, fazer direito criminal. Posteriormente, eu passei a advogar exclusivamente na área do direito tributário. E nessa área, eu inclusive acabei também lecionando direito comercial, fui professor de direito comercial e editei alguns livros também sobre direito comercial, dando ligeiras noções de direito comercial, depois um curso de direito comercial e também tratei da lei de sociedades anônimas também. Eu tenho 6 publicações na área do direito comercial, todas elas editadas pela Saraiva ou então por uma outra editora, mas a mais conhecida é a Saraiva. Hoje o senhor está com 79 anos, 79 anos, continuo advogando. Isso que eu ia falar, o senhor não sossegou, o senhor está trabalhando. Continuo advogando e exerço há 19 anos a função de juiz no Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. É um órgão de julgamento administrativo paritário, ele é composto de juízes fazendários e contribuintes. Eu sou indicado pela Ordem dos Advogados e algumas indicações de entidades de contribuintes e lá exerço a atividade. Nesse tribunal nós julgamos em grau derradeiro de recurso os autos de infração lavrados contra contribuinte referentemente ao ICMS, ao IPVA e ao ITCMD. Bacana. Eu perguntei para o senhor o que o senhor trouxe para a Assembleia de tudo que o senhor já fez de bom, né? Do rádio, do jornal, mas agora eu queria saber o contrário. O que o senhor levou daqui para o resto da carreira do senhor, para a vida que seguiu, né? Depois de 87? Eu levei muitas alegrias e muita experiência daqui da Assembleia, porque quando você apenas advoga, e era o meu caso, você tem um contato restrito com o seu cliente. Como jornalista, eu tinha contato com a notícia, com o fato. Como radialista, com os programas, inclusive de auditório que eu fiz na extinta TV Celso Canal 9. Mas eu levei muita experiência daqui que acabei aplicando. Inclusive a sensibilidade, mesmo hoje como juiz contribuinte do Tribunal de Impostos e Taxas, eu tenho uma sensibilidade. Eu sei aonde dói o calo do contribuinte. E aí, dentro do possível, sem fugir da lei, eu procuro aplicá-la beneficamente. Essa questão de saber, do embate, de saber argumentar com respeito também, porque o senhor fez muita oposição aqui, oposição dura. Sim. Isso também o senhor levou para a vida, assim? Ela levou, mas ela me amaciou. Sim. Porque hoje nos embates que a gente tem, por exemplo, no tribunal, eu pertenço a uma Câmara chamada Câmara Superior, somos 16 juízes. Então o embate lá é um embate técnico. Lá se discute ICMS, as suas consequências, o ITCMD, o IPVA, são autuações as mais diversas. Então você ali não pode gritar muito, não. Você tem que cuidar realmente de se aperfeiçoar. É uma verdadeira academia de direito tributário, o nosso Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Não pode gritar e pode discursar? Sim, discursar sim. Aliás, eu não perdi ainda o vício de falar nos meus votos, ler todos os votos, explicar todos os votos, para que os demais colegas saibam realmente aquilo que estão votando. Faço bem as claras, né? Para a política, o senhor pensou em voltar depois? Não pensei. Fui convidado algumas vezes, mas já não tenho mais aquele entusiasmo para voltar à campanha política. Não sei, porque o meu tempo nós fazíamos política no palanque. Enfrentávamos o eleitor na praça pública, não é? E hoje a campanha política é feita de uma forma diversa. E hoje a campanha política exige também que o cidadão tenha algumas estruturas partidárias ou de sociedades, de entidades que o apoiem para isso. E eu não tenho essas estruturas. Eu estou isolado hoje na minha atividade de advogado e de juiz do tribunal. Não tenho mais ação parlamentar, política nenhuma, não é? O senhor não é o primeiro entrevistado que chama atenção para isso, pro tanto que essa estrutura necessária para ser candidato mudou, né, deputado? Sim, claro. E financeiramente, né, porque também, as campanhas ficaram muito mais ricas.
Com certeza, e de toda a estrutura, né, necessária mesmo. Hoje, para ser candidato, é necessário que tenha, primeiro, essa estrutura de gente, não é? Que são entidades que lhe apoiem. E, segundo, a estrutura de caixa. Eu, com a graça de Deus, a de caixa não tenho, e a de gente eu estou distante um pouco, neste momento, porque deixei de fazer política, isso lá por volta de 1987, não é? Portanto, já faz um bom tempo. Não é? Mas o senhor não perdeu na vida essa questão que o jornalista tem muito, né? De olhar e querer denunciar e não se conformar com a desigualdade ali. Essa insatisfação a gente continua. Essa insatisfação, a única coisa que eu não perdi da parte política é, dentro do possível, contato com todos os parlamentares, ex-colegas. Eu tenho um profundo respeito por todos os ex-deputados. Então eu procuro sempre que possível estar em contato com eles, saber como é que vai, o que está fazendo. Sempre eu estou nessa lida diária quase, né? E continuo exatamente fazendo alguns trabalhos ainda investigativos e às vezes tenho me dado até mal, não é? Porque eu não sou mais político, não tenho mais jornal, não tenho mais programa de rádio, não é? Mas eu tenho, às vezes, feito algumas pesquisas aí, sabe? Eu era um ledor daquilo que ninguém lê, do Diário Oficial. E vou lhe dar, nessa nossa entrevista, uma notícia. Eu pesquisava no Diário Oficial uma licitação numa Secretaria de Estado e verifiquei que estavam comprando um determinado medicamento por um valor X, que custava 2 vezes o preço que eu pagava na drogaria na cidade. E eu ousei mandar para o secretário de Estado da época um pedido de esclarecimento, né? E não recebi até hoje, fazem alguns anos. É verdade, as pessoas não têm o costume de ler o Diário Oficial. Pois é, mas quanta coisa deve passar. Sim, claro. E nesse caso, precisamente, eram medicamentos que o Estado estava comprando mais caro do que eu comprava na farmácia. Eu acho que o senhor está dizendo é bacana, porque de repente não precisa de um mandato ou de um cargo muito importante para ser cidadão, né? Sim, é exato. Eu estava exercendo aqui a cidadania. Sim, sim. Aliás, como deputado, eu sempre exerci a cidadania. Eu nunca ousei, não, eu sou deputado. Deputado, eu estava deputado, mas cidadão eu sou. Então, sempre procurei exercer o mandato na defesa da cidadania. O senhor ainda escreve música? Ainda estamos fazendo alguma coisinha. No momento, a gente está rabiscando alguma coisa, não é? Um livro que provavelmente será publicado depois que eu não estiver aqui. De memórias? Eminências Pardas é o título do livro. Eminências Pardas. Eu começo contando histórias de quem mandou neste país a partir de Dutra para cá. E descrevo algumas situações que será bom que eu não esteja aqui para presenciar a leitura. O senhor vai continuar polemizando, então, assim? Depois. Tenho até os originais com a guarda de um cidadão que espero que ele sobreviva a isso e que dê publicação a este livro. Mas o senhor vai colocar a história daqui da Assembleia? Conta pra gente. Sim, vou colocar histórias da Assembleia, vou colocar histórias de Jânio Quadros, vou colocar histórias de Fernando Henrique, vou colocar histórias de todos. Algumas histórias pode ser que não agradem as pessoas, mas são histórias verdadeiras. Eu, por exemplo, eu era líder da bancada do PTB e o Jânio era candidato a prefeito pelo PTB. E eu acabei rompendo com o Jânio Quadros na campanha para apoiar Fernando Henrique. Eu, líder do PTB, briguei com o Jânio, que era o candidato do PTB, para apoiar Fernando Henrique. Deve ter sido um escândalo Por que eu apoiei Fernando Henrique naquela campanha? Porque em 1953, o pai do presidente Fernando Henrique, o general Leônidas Cardoso, com um tio dele, general Felicíssimo Cardoso, participavam de um grande movimento nacionalista chamado O Petróleo é Nosso. E eu, como garoto da época, acreditava que o petróleo fosse nosso mesmo, sabe? Então vivia panfletando a cidade de São Paulo, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso. Então lembrei-me de 1953 e passei a apoiar o Fernando Henrique Cardoso contra o Jânio Quadros. Perdemos a eleição, mas eu não perdi um laço de amizade com o Fernando, que no com o Jânio. E com o Jânio também não perdi. Não perdeu, não abalou a amizade? Acabamos nos reconciliando. Mas com o Fernando Henrique houve um fato histórico aqui na Assembleia, está nos anais, quem quiser ler pode ler, que no dia que foi anunciada a derrota do Fernando Henrique para o Jânio Quadros, eu fui à tribuna da Assembleia e levei uma vaia homérica do plenário
porque eu disse que o Fernando Henrique perdera a eleição para prefeito, mas ainda seria presidente da República. Não sou pitonisa, mas acabei acertando. Acertou muito. Acertei. Foi presidente 2 vezes. E na hora a galera vaiou. Sim, fui vaiado pelo plenário, por quem estava na galeria também assistindo a sessão. Era uma sessão bem carregada de pessoas, não é? Mas eu fiz o que meu coração mandou. Essas histórias todas estão sendo pinceladas, então... Estão aí nas eminências pardas, estão aí todas elas. Bom, deputado, a gente sempre vai chegando para o finzinho, né, da entrevista e faz a mesma pergunta para os deputados que, como o senhor, construíram, né, ajudaram a construir, igual eu falei, tijolinho por tijolinho, a história mesmo, né, da Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu queria saber, assim, do líder durão, do homem que foi corajoso, que fez um monte de coisa bacana, do que o senhor sente mais saudade quando o senhor volta aqui? Igual hoje o senhor voltou, andou pelo corredor, está aqui no nosso estúdio. Eu posso fazer uma confissão? Deve. Eu não quero mais ser candidato a nada, mas eu sinto saudade da Assembleia, da tribuna da Assembleia, dos funcionários da Assembleia, dos colegas da Assembleia, que do meu tempo ainda temos um deputado, que é Antônio Salim Curiati, que aqui está. Então eu tenho muita saudade. Às vezes eu até sonho que estava na tribuna da Assembleia discursando. Só que eu não sou mais deputado, portanto não discurso mais aqui dentro. Se o senhor pudesse fazer um discurso hoje, o que o senhor falaria? Eu falaria para o governo da República, não é? Aquilo que o povo vem falando nas ruas. Que o governo está fazendo um grande desperdício de dinheiro nesta realização da Copa do Mundo, e esse dinheiro está sendo mal empregado, porque nós teremos verdadeiros elefantes brancos que não servirão para nada. Vou dar um exemplo, o estádio de Manaus. Em Manaus, segundo me informaram, pessoas de lá, um jogo em que há uma lotação não passa de 2.000 pessoas. Você imagina depois da Copa, para que vai servir o estádio de Manaus? Então acho que a senhora presidenta, embora quisesse trazer para o Brasil a Copa para prestigiar o nosso país, em alguma parte ela errou no alto investimento que está sendo feito, quando poderia essa verba ser destinada para outras questões de maior necessidade da população. O senhor não ia fugir da polêmica, nem nesse discurso. Não, porque é uma verdade, ela não sou eu que está polemizando. Quem está polemizando é o povo na rua, não é? Eu faço parte do povo. Não sou mais parlamentar, mas sou povo ainda. Tá certo, deputado. E só para a gente encerrar, então, queria só pedir para o senhor um versinho que o senhor fez, assim, só para a gente encerrar, então, com uma composição aí. Nesse momento, assim, a memória está um pouco fraca, né? Já disse 2 versinhos aí, não é? Então eu não tenho de memória algumas lembranças, porque são vários casos que a gente escreveu, não é, ao longo do tempo, e eu não faço mais composições assim, que são gravadas há cerca de uns 30 anos já, seguramente. Vou ficar devendo um verso. Não tem problema. Já valeu o discurso. Obrigada pela participação. Obrigado a você pela gentileza. Senhor. O Memórias, então, volta na semana que vem com muito mais história para a gente contar aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua presença e até mais.